Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. São 10 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, os proprietários de veículos não vão precisar pagar o seguro DPVAT neste ano. Ação do seguro DPVAT para todos os motoristas em 2023. Segundo a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, há fundos suficientes para pagar aqueles que precisarem de indenizações ao longo deste ano. O seguro DPVAT é um seguro obrigatório a todos os motoristas para pagar indenizações em caso de morte ou custos hospitalares para aqueles que sofrerem acidentes de trânsito. Este é o terceiro ano seguido que o pagamento deste seguro deixa de ser necessário. A medida provisória que autoriza a isenção do seguro DPVAT em 2023 foi publicada em dezembro do ano passado. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E a gente fala de política agora. O dia de ontem foi marcado em Brasília pela posse dos ministros Geraldo Alckmin e Ana Moser. Vamos conferir mais informações novamente com a repórter Jaqueline Fonseca. O discurso da ministra Marina Silva foi marcado pelo anúncio de medidas que buscam valorizar e proteger o patrimônio natural através de políticas ambientais. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. A ministra também anunciou a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento, que deverá ser extinta quando a meta de desmatamento zero for alcançada, e a Secretaria de Bioeconomia, para incentivar a geração de renda através da diversidade natural do país. Mais cedo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, adotou a mesma linha e disse que o Brasil deve ser protagonista na criação de uma política de economia de baixo carbono. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global, e mantendo investimentos em inovação e pesquisas, em modernas tecnologias, poderá integrar as cadeias globais de valor. Alckmin também disse que a lógica de desindustrialização no país não é natural e é imprescindível atuar para invertê-la. O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego, pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços. A indústria responde por 29,5% da arrecadação tributária, ou seja, quase 3 vezes o seu peso na economia. O presidente Lula compareceu à cerimônia de posse de Alckmin, mas não fez uso da palavra. Nesta quarta-feira, a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, também tomou posse e assumiu o Ministério dos Esportes. E ainda falando do novo governo, Simone Tebet assume hoje o Ministério do Planejamento. A cerimônia está prevista para começar agora, às 10 horas, no Palácio do Planalto. Tebet também foi sondada para o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério das Cidades foi outra opção aventada, mas no final ela aceitou assumir o planejamento. Um dos desafios que pode ficar a cargo da nova ministra é a revisão do orçamento público federal. Essas, então, foram aí as notícias de Brasília. E eu mudo de assunto agora para trazer os destaques internacionais. E os protestos no Peru contra a atual presidente do país, Dina Boluarte, foram retomados ontem. Os manifestantes pedem a renúncia de Boluarte e a liberação do ex-presidente
Pedro Castilho. As manifestações que já estavam sendo previstas pelo governo peruano desde a semana passada acontecem principalmente em regiões onde o ex-presidente Pedro Castilho conta com amplo apoio. Os manifestantes pedem pela libertação de Castilho e o fechamento do Congresso e convocações imediatas de novas eleições. Ruas e avenidas foram fechadas com pedras e a queima de pneus em cerca de 30 das 195 províncias do país. Os manifestantes também atearam fogo em edificações públicas. Um grupo chegou a entrar em confronto com a polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo. A onda de protestos no Peru começou no final do ano passado, após o impeachment e a prisão do ex-presidente do país, Pedro Castilho. Ele esteve no poder por quase 17 meses e tentou dissolver ilegalmente o Congresso e reorganizar o judiciário. Castilho cumpre agora a prisão preventiva de 18 meses, enquanto é investigado por rebelião. Dina Boluarte, que assumiu o poder após o caso, propôs a antecipação das eleições gerais. Mas apoiadores de Castilho seguem pedindo a sua renúncia. Desde o início das manifestações, mais de 20 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. E foi inaugurada no Rio de Janeiro, bem em frente ao Maracanã, a Avenida Rei Pelé. Mais uma homenagem para eternizar os feitos do rei. Vamos conferir. A Prefeitura Municipal destacou a grande relação do rei do futebol com o estádio para homenagem. Então, eu acho muito importante, em frente ao Maracanã, onde ele fez o 1000º gol. Ele se despediu aqui da seleção brasileira em 1971, contra a Iugoslávia. Foi campeão mundial pelo Santos em 63. Então, nada mais justo do que isso. E hoje, assim, embora o Pelé tenha jogado toda a sua vida no time de São Paulo, no Santos, ele teve vários momentos marcantes no Maracanã. Tanto contra times cariocas, né, quando enfrentava os times aqui do Rio e São Paulo, como pela seleção brasileira. A homenagem é absolutamente justa. Pelé foi o maior ícone da história do Brasil, representou o Brasil no mundo inteiro. Um grande profissional, um grande atleta, né, foi realmente um grande ícone do Brasil. Eu acho que ele merece muito mais do que isso, porque ele foi um cara que ele, apesar que eu ouvi muito pouco, mas aquele negro corre na veia da gente, ele merece muito mais. Uma cerimônia em frente ao estádio marcou o lançamento da nova sinalização do trecho da Avenida Radial Oeste, de quase 1,5 km de extensão. Pelé morreu na última quinta-feira, após passar um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recebeu tratamento para um câncer de cólon. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!